No caso da multiplicação e da divisão com frações, talvez seja até mais simples a gente multiplicar ou dividir frações do que somar ou subtrair. Vocês viram que com soma e subtração a gente tem que meio que organizar as frações antes de somar ou subtrair, né? Deixar com o mesmo denominador, né? E é claro, tem algumas formas um pouco mais rápidas também da gente fazer quando a fração tem um número pequeno, né? Tanto o numerador como o denominador, que depois também a gente vai ver esse caso, tá? Mas a multiplicação e a divisão talvez seja um pouco mais rápido, tá? No sentido de até de ser mais fácil mesmo, né? De fazer essas operações. Então vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender como se faz essas duas operações. Bom, primeiro eu coloquei aqui um número inteiro, que não é fração, vezes uma fração, tá? Lembrando que um número inteiro, ele não vem escrito em forma de fração, mas você pode olhar ele como uma fração de 3 dividido por 1, né? Então, se você colocar 1 aqui embaixo, vira uma fração, digamos assim, né? Por definição, o que é 3 vezes 5 meios? Olha, se a gente fosse fazer passo a passo, 3 vezes 5 meios é 5 meios mais 5 meios mais 5 meios, né? Porque lembrando que a multiplicação nada mais é que a soma de parcelas iguais. Bom, mas essa conta a gente sabe fazer, né? O denominador é o mesmo, então a gente conserva o denominador, certo? E soma os numeradores, no caso 5 mais 5 mais 5, resultando em 15 meios. Então, olha só que interessante. Será que a gente precisa fazer tudo isso toda vez que a gente for multiplicar a fração? Não. Mesmo porque quando a gente for fazer uma fração vezes uma outra fração, a gente não consegue escrever a soma de parcelas iguais, essa quantidade de vezes. Porque aqui a quantidade é inteira, né? 3 vezes. Aqui, por exemplo, seria 4/3 de vezes. O que seria isso? Não dá para saber, né? Ao certo. Então, basta a gente observar que tem uma forma um pouco mais rápida de fazer isso, né? Como seria? Basta eu enxergar o 3 como sendo uma fração também, né? Aqui embaixo a mesma história. O que é 2 vezes 1/7? Eu tenho 1/7 mais 1/7, e aí no final das contas eu tenho o quê? Conservo o 7 embaixo porque são denominadores iguais, 1 mais 1, né? Dá 2/7. Então, aqui é a mesma coisa aqui em cima. Aqui, se eu olhar como sendo 2 dividido por 1, na verdade, como que daria para eu fazer um pouco mais rápido isso? Olha, o 15, na verdade, é 3 vezes 5. E o 2 que está embaixo é 1 vezes 2. Aqui, o 2 que está em cima é 2 vezes 1. E o 7 que está embaixo é 1 vezes 7. Então, olha só que fácil, né? Fazer multiplicação de frações. Basta você multiplicar os numeradores, vai ser o numerador do resultado, igual aqui. E o resultado dos denominadores é a multiplicação dos denominadores dos fatores. Ou seja, para a gente multiplicar a fração, basta a gente fazer o que então? Multiplicar os numeradores, né? Então 4 vezes 5, 20. E multiplicar os denominadores, 3 vezes 7, 21. E aí estaria feito, né? Aqui, se a gente quisesse fazer mais rápido, era só multiplicar em cima, multiplicar embaixo, já chegava aqui. A gente evitava toda essa conta aqui, né? Professor, mas quando eu tiver 3 ou mais frações? Mesma coisa, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1, 18. Então, 18 dividido por quanto? 10 vezes 3
30. 30 vezes 100 dá 3.000. Né? Então, olha só, para multiplicar frações, eu repito, multiplico o numerador, multiplico os denominadores. Tá? Nesse caso aqui, ainda a gente consegue simplificar. Né? Ó, consigo simplificar por 2. Então, por que eu consigo simplificar por 2? Porque tanto o número de cima como de baixo são pares. 18 por 2, 9. 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Ainda eu consigo simplificar. Né? Ó, consigo simplificar por 3. Professor, como que eu sei que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 3. Tá? Então, olha só. O 9 é um múltiplo de 3. Aqui embaixo, 1 mais 5, 6 mais 0 mais 0, 6. E o 6 é um múltiplo de 3. Então, olha só, 9 por 3 dá 3. E 1.500 por 3 dá 500. Agora a gente não consegue mais simplificar, tá? Porque o número de cima não é um múltiplo de 3. O número de baixo, perdão. Certo? Então, com isso, a gente tem a multiplicação de frações. Certo? A divisão, nós temos várias maneiras de efetuá-la. Tá? Então nós vamos ver todas elas aqui. Como seria a primeira maneira? Vamos começar então assim, ó. 5 terços dividido por 2 sétimos. Então, como seria a primeira maneira para a gente efetuar essa divisão? A primeira maneira seria do jeito que está aqui. Né? Então, como que você faz? Você tem lá ó, 5 terços dividido por 2 sétimos. Então, a primeira maneira, ela é bem simples. Quando vem assim, você multiplica em cruz. Tá? Tem muita gente que confunde. Ah, eu divido em cruz? Não, não é dividir em cruz. Apesar da operação ser divisão, você multiplica em cruz, tá? Então, quando você multiplica em cruz, você vai ter assim, ó, nessa ordem. 5 vezes 7, 35, dividido por 3 vezes 2, 6. Então, essa é a primeira maneira, tá? Que a gente faz como? Multiplicando em cruz. Certo? Então essa é a primeira maneira. Como seria uma segunda maneira de efetuar a mesma operação? Você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Tá? O que muda é a forma de você fazer a divisão. Você faz assim, ó, você copia a primeira fração normalmente. A divisão vira uma multiplicação. E a segunda fração você inverte. 2 sétimos vira 7 meios. E aí você passa a ter uma multiplicação que a gente sabe como faz. Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Né? Então, aí a gente tem o resultado. 5 vezes 7, 35. Dividido por 3 vezes 2, 6. Então perceba que eu tenho uma segunda maneira. Copio a primeira fração, inverto o sinal e inverto a segunda fração. Então, como que seria a segunda maneira? Inverte a operação e a segunda fração. Certo? Então, essa seria a segunda maneira para a gente efetuar a divisão. E a terceira e última maneira, que talvez seja uma das mais usadas, por conta de alguns problemas que nós já vamos resolver daqui a pouco, é a chamada meios extremos. Então, como que você faz? Você escreve a divisão, olha, lembrando que toda fração é uma divisão. Certo? Olha lá, o que é 5 meios?
é 5 dividido por 2. Se você fizer essa continha, 5 dividido por 2 dá 2,5, tá? Então, você pega a divisão e transforma em fração. Então vai ficar assim, ó, 5 terços dividido por 2 sétimos. Então você simplesmente escreveu essa divisão em forma de fração. E aí como que você faz então para efetuar essa operação? Você multiplica esse cara por esse, né? Que vai dar então, ó, lembrando, tá? Não é divisão. Às vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu estou dividindo, então aqui eu tenho que dividir em cruz. Não, você multiplica em cruz. Ah, aqui eu estou dividindo, então eu vou ter que dividir esse por esse? Não. Lembrando que isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que isso e que isso. Só está organizado de outra maneira, né? Olha, 5 vezes 7, eu estou multiplicando o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, que seria multiplicar em cruz. Ou quando eu inverto aqui, eu estou multiplicando o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração, né? Então, ó, 5 vezes 7, 35, dividido por 3 vezes 2, tá? Então, a gente chama essa forma de organização de meios e extremos, ou também conhecido como barrigão, barriguinha, né? Ó, barrigão dividido por barriguinha, também para você lembrar, tá? Mas aí o nome correto seria meio e extremos, ou na ordem correta, né? Extremos e meios, para a gente lembrar que extremos vem primeiro, né? Por cima. Então, ó, extremos e meios, tá? Então essa seria a terceira forma da gente organizar a divisão. Professor, mas onde que eu uso divisão de frações? Porque é uma coisa bem abstrata, né? Porque uma coisa é você pensar assim, olha, eu tenho 5 balas, vou dividir para 2 pessoas. Ou senão até a gente pode pensar um pouquinho mais abstratamente, assim, eu tenho 4 terços de um bolo e vou dividir para 2 pessoas, né? Agora, o que seria dividir uma fração por uma outra fração? Ó, eu vou dividir 5 terços de bala para 2 sétimos de pessoa, é uma coisa bem abstrata, né? Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, da onde a gente poderia usar a divisão de frações. Quando a gente está lá no ensino fundamental ou ensino médio, que a gente retoma essa matéria, a gente usa muito isso, né? Que seria na resolução de equações do primeiro grau. Não, então, vou colocar um exemplo aqui assim, ó. Se eu quero resolver, ó, resolva as equações, né, do primeiro grau. Então, eu quero resolver algumas equações do primeiro grau. Então, vou colocar aqui, ó, primeira equação. Por exemplo, 3x mais meio igual a 7 terços. Por exemplo, essa equação, eu quero achar o valor do x. Né? Eu vou colocar mais outra aqui, ó, para a gente fazer. Por exemplo, eu quero 5 quartos de x menos 2 igual a 9 quintos. Então, esse tipo de problema, aqui não tem nenhum contexto. É só para a gente resolver a equação mesmo, né? Mas a gente pode ter alguns contextos. Depois eu vou colocar um probleminha com contexto aqui para a gente ver como faz. Então, olha só. O que eu faço aqui? Eu tenho 3x igual 1 meio não depende do x. Então, eu jogo ele para o outro lado. Esse negócio de jogar para o outro lado com sinal trocado que a gente aprende é porque eu subtraio o meio em ambos os lados, tá? Então, eu vou ter 7 terços menos meio. Aqui, 7 terços menos meio, eu consigo fazer rapidamente, né? Então,
Então, como que eu faço? 3x igual 7 terços menos meio. Como que a gente aprendeu a fazer essa operação? Olha, a gente aprendeu a fazer nas aulas passadas lá, né? 3 meios, o MMC é o 6. Então eu transformo esse cara aqui em 6, esse cara aqui em 6. Então eu vou ter 7 terços menos meio. Então, que conta que eu tenho que fazer aqui? Olha, eu vou lá, multiplico esse cara aqui por 2, então aqui por 2, e esse aqui por 3 e aqui por 3. Certo? Então isso vai me dar o quê? 14 sextos menos 3 sextos. E isso é a mesma coisa aqui, 11 sextos. Então, já era, né? Por quê? Isso daqui, 11 sextos. O 3 está multiplicando, eu divido os dois lados por 3, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter o quê? Que o x é igual a 11 sextos dividido por 3, que a gente pode enxergar como sendo aqui o 3 dividido por 1, né? E aí, olha, a gente tem uma divisão de frações. Como que a gente faz? Extremos e meios, né? Então isso daqui vai me dar o quê? Eu tenho então que o x é 11 vezes 1, 11. 6 vezes 3, 18. Então eu achei o valor do x. Tá? Aqui é a mesma ideia. O 2 está subtraindo, eu somo 2 em ambos os lados, ele vai aparecer com o sinal trocado. Então eu tenho 5 quartos de x igual a 9 quintos mais 2. Como é que a gente pode enxergar como sendo 2 dividido por 1? Vamos usar um pouco o nosso cérebro, né? Se eu fizer aparecer o 5 aqui, eu posso melhorar bem essa situação, né? E eu posso fazer isso facilmente, multiplicando por 5. Em cima e embaixo. Certo? Então, eu tenho o que no final das contas? Eu tenho que 5 quartos de x é igual a 9 mais 10 dividido por 5. Né? Então, 9 mais 10 dá 19 quintos. Os 5 quartos está multiplicando, eu divido ambos os lados por 5 quartos, ele vai aparecer aqui dividindo. Né? Então eu vou ter o que no final das contas? Eu vou ter que o x é 19 quintos dividido por 5 quartos. Tá? Então aí de novo a gente aplica aí, né? A definição da divisão. Extremos dividido por meios, eu vou ter que o x é igual a 19 vezes 4, dá quanto? Ó, 19 vezes 4, 4 vezes 9, 36 sobre 3, 4 vezes 1, 4, 76. Então, 76 dividido por 5 vezes 5, que dá 25. E aí a gente achou o valor do x. Certo? Então, esse seria um contexto da divisão de frações. Tá?